vai começar o nosso seminário, o segundo painel, em que estavam mencionadas Manuela Tavares, Maria José Magalhães e Natividade Monteiro. Por questões de agendamento, a doutora Maria José Magalhães não pôde vir, uma vez que se está a fazer um projeto e complicou-se a situação. Portanto, vamos ser só, neste painel, Manuela Tavares e Natividade Monteiro. Relativamente aos currículos, os currículos estão dentro da pasta e eu escolhi estar a lê-los, porque vale a pena. E são conhecidas da casa e são conhecidas. Natividade Monteiro é professora de História do Ensino Secundário, investigadora do Instituto de História Contemporânea, pertence às classes de EVA, ao CMI e é também da UMAR, também é associada da UMAR. A Manuela Tavares é investigadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. Isto é que eu não consigo dizer. Não consigo esta sigla. E é membro da direção do UMAR, como toda a gente sabe, membro da direção e fundadora. Cofundadora da UMAR. E então, vamos começar? Eu passarei a palavra à Manuela. Muito obrigada. Ora bem, quero dizer-vos que as intervenções desta manhã me deliciaram e que, enfim, tive algumas dificuldades, não só por falta de tempo, devido à minha agitação caixeira viajante entre Lisboa e Viseu, nos meus muitos afazeres feministas e outros, mas também tive quase as mesmas dificuldades e vamos ver se consegui fazer alguma coisa. Eu propus-me analisar 4 histórias de vida, cujas imagens, vamos lá ver se isto funciona bem. Não há, está a ver, é lento, mais ou menos. 4 histórias de vida. Vamos lá. Ora bem, da Adriana Gomes, estudante, nascida em 1994 em Bondança, Manhoce, Viseu, aqui presente, pode-se apresentar. Depois, a outra história é da Ana Pessoa, não é? Aqui presente. Para mim foi muito difícil. Ai, nasceste em 57. Ai, meu Deus. Desculpa. Fazias-te mais nova. A Josefina Melim, empregada de hotelaria, nascida no Machique, na Madeira. E ainda a Gabriela Mota Vieira, enfermeira, nascida em Vila Franca do Campo, em São Miguel Açores. Portanto, diremos que estas mulheres é tudo muito diversificado, como vocês veem, Madeira, Açores, Lisboa, Setúbal, não é? E Manhoce, Distrito de Viseu. E como é que eu visualizei estas 4 histórias? O que me pareceu, através da sua leitura, é que eram 4 histórias diferentes, mas ao mesmo tempo muito próximas. Então o que eu procurei fazer foi assim: o que é que diferencia as histórias de vida destas mulheres e o que é que as aproxima? Então, dentro dos parâmetros que eu utilizei para a diferenciação, foi as regiões de pertença, claro, os níveis de escolaridade e percursos profissionais, as origens socioeconómicas e os contextos históricos e sociais, assim como as vivências e motivos de interesse. Depois falarei daquilo que as aproxima. Ora, as diferenças em relação às regiões de pertença são significativas
e procurei entender de que forma essas mesmas regiões interferiram nos percursos de vida destas mulheres, umas mais do que outras. A situação mais evidente é a de Josefina Molim, onde a insularidade rural, eu acho que a insularidade rural é diferente da interioridade rural. Portanto, a Josefina Molim nasce no Machico, mas não é na cidade, é numa zona rural. A Adriana nasce numa região interior do país, não é? Há também aqui uma interioridade. Mas considero que a insularidade rural, desculpem lá, ainda é mais marcante do que a interioridade rural. E então, esta insularidade rural da Josefina Molim fez-se sentir desde logo na sua infância. Menina criada junto a uma ribeira, onde diz ter sido feliz, mas ensombrada pelo facto de ter de cuidar de irmãos quando chegava da escola, pois a mãe bordava de manhã à noite para tirar algum sustento para a família. Como vocês sabem, as bordadeiras de casa durante muitos anos na Madeira era uma forma de sobrevivência das mulheres nas zonas rurais e só através do Sindicato dos Bordados da Madeira é que conseguiram ganhar alguma dignidade no seu trabalho. Inclusive, elas tinham que comprar a própria linha para o bordado que as empresas iam colocar nas aldeias para elas trabalharem. E o sindicato conseguiu uma coisa tão simples, mas que as empresas passassem a pagar a linha do bordado. E também as questões sociais, não é? Que o Sindicato dos Bordados da Madeira conseguiu para estas mulheres. Mas, portanto, nós, nas diversas histórias de vida que recolhemos na Madeira, todas aquelas mulheres que tiveram uma origem rural tinham as mães, as tias, a família, as mulheres a trabalharem no bordado. O pai era operário da construção civil, também contribuía, não é? Como nós sabemos, a profissão da construção civil é muito sazonal, não é? Depende quando há trabalho ou não há trabalho. Mas para alimentar 10 filhos, a mãe teve 17, 10 dos quais sobreviveram, o rendimento era por demais insuficiente. Por isso, comia-se o que se cozia na panela. Pão e queijo, só nos raros lanches na escola, quando existia alguma festa. Agora, permitam... já lá vou. Adriana Gomes. Por ter... Quantos anos, Adriana? 22. 22 anos. Tem uma história de vida mais recente, mas não menos impressionante, pois nascida 2 décadas após o 25 de Abril, sente os efeitos de uma interioridade rural, onde os preconceitos e estereótipos em relação às mulheres são ainda muito visíveis. Tendo de trabalhar desde menina na ajuda à mãe nas lides da agricultura de sobrevivência e do cuidado do gado, pois o pai, pessoa ausente, embora não imigrada, nunca deu o apoio necessário, nem sequer na sua fase de crescimento. Por isso, com a mãe hospitalizada em Viseu, teve de cuidar sozinha do gado, levantando-se de madrugada, tendo de correr diariamente para o autocarro que a levava à escola a 30 km de distância. Portanto, vocês reparem, esta é uma jovem nascida em 1994, neste Portugal, onde nós vivemos. A sua grande figura de referência foi sempre o avô materno. Como ela diz, o meu avô dava-me a liberdade de eu ser como era e tinha uma mentalidade mais aberta do que a minha mãe. Foi ele que acompanhou o meu crescimento e me transmitiu valores. Eu tenho aqui um slide onde ela afirma: a revolta que eu tenho deve-se muito ao sítio onde nasci. Se uma mulher vai a um café e bebe uma cerveja ou fuma um cigarro, fica logo marcada. Uma mulher que trabalha na agricultura e se vista com cores garridas ou se pinte, também não é bem vista. As mulheres devem ser sóbrias, passar despercebidas, serem invisíveis. Acho que esta questão é uma questão que mostra como é que ainda hoje
Em alguns meios rurais, mais no interior do país, as coisas se passam. Agora não sei se é já este slide, é uma desgraça porque eu não conjuguei bem os slides. Vocês vão me desculpar que eu não tive tempo. Bem. Nas outras duas histórias de vida, a ligação às regiões de pertença não são tão evidentes. Embora no caso da Ana Pessoa, a ligação à região de origem do pai e da mãe se note nas influências da avó que vivia em Trás-os-Montes. E ela diz, nas férias, a minha avó obrigava-nos a ir para o campo trabalhar, apanhar batatas, vindimar, pois dizia que era preciso saber fazer de tudo. Em relação à Gabriela Mota Vieira, não se nota grande influência da sua região de origem, os Açores, por ter vivido sempre em meio urbano, Ponta Delgada, e porque as condições sociais e económicas da família eram mais favoráveis, com a mãe e o pai professores, apesar de ser uma família de 5 filhos. De qualquer forma, nota-se que nos Açores, ao viver sempre no meio urbano e não na insularidade açoriana, as marcas de pertença à região são menores. Quanto aos níveis de escolaridade e percursos profissionais, conclui-se que eles são bastante diferentes. A Josefina Melim teve de ficar pela 4ª classe, porque as condições de vida assim o impuseram. Sente ainda hoje uma grande necessidade de saber mais, de ter mais sabedoria, como ela diz. Mas a sabedoria que ganhou ao longo da vida, nem sempre ela própria a valoriza, como acontece com muitas outras mulheres que, quando lhes propomos que relatem as suas histórias de vida, dizem sempre que não têm muito a dizer de significativo. Só com o 25 de Abril conseguiu libertar-se, conforme ela diz, e o seu emprego na hotelaria, a que se juntou o facto de ter sido delegada sindical, foi um dos aspectos mais marcantes da sua vida. A Ana Pessoa estudou com grandes dificuldades económicas, sempre com bolsa de estudo. O pai não era grande entusiasta que ela estudasse, ao contrário da mãe. Olha, senhor, depois estou a dizer aqui algumas coisas que não devo dizer, depois tu dizes, não é? A avó era a sua grande referência. Interessante, não é? Quer dizer, não era o caso do avô, aqui o caso da avó. Porque a avó dizia sempre, para ela e para a irmã, para estudarem, para que nenhum homem mandasse nelas. E se trabalhassem, nem precisavam sequer de casar. Também uma mentalidade muito interessante. Teve de se empregar para ajudar a família, numa altura em que o pai ficou doente e a mãe, que trabalhava em malhas em casa, teve que se empregar, valendo-lhe ter sido regente escolar, para ter preferência no concurso para auxiliar da ação educativa. Conseguiu alcançar um dos seus sonhos, ser professora de História, tirar o doutoramento em História da Educação com uma tese brilhante, com base na análise de 12.500 cartas de mulheres, dirigidas à diretora da revista Os Nossos Filhos, Maria Lúcia Namorato. Isso já foi feito. A Adriana Gomes está hoje a estudar... Vamos ver se eu consigo. A Adriana Gomes está hoje a estudar em Viseu, no 2º ano da Escola Superior de Educação, no curso de Educação Básica, cumprindo o seu grande desejo de ajudar a mudar mentalidades nas crianças. Ela diz ali, eu escolhi o curso de Educação Básica porque quero contribuir para que as mentalidades mudem. Isto é, aqueles alunos e alunas que vêm lá das aldeias para escolas em Santa Cruz da Trapa ou São Pedro do Sul, precisam que lhes sejam dadas asas para que abram as suas mentalidades e contribuam para que os seus pais abram também as deles. Eles que vivem lá nessas aldeias e não saem de lá. Contudo, este caminho não tem sido liberto de escolhas. Com a mãe, a não ter possibilidades económicas de lhe dar apoio, pois estudar a 60 km da aldeia onde vive exige deslocação permanente, aluguer de quarto, despesas de alimentação, despesas com material escolar. A Adriana tem vivido com grandes restrições económicas. Trabalhou num projeto da Associação Fragas e agora tem trabalhado num projeto do Mar em Viseu a meio tempo. Mas a sua vontade de vencer esta etapa da sua vida é muito forte. É ou não é? Sim. É. A Gabriela Mota Vieira
apesar das limitações inerentes a uma família, afinal era 6 filhos, com 6 filhos, embora os pais fossem professores, claro, foi a pessoa que maior possibilidade teve de tirar um curso superior de enfermagem. Embora sem grande vocação inicial, esta profissão de curar feridas do corpo e da mente, como ela diz, tornou-se um dos grandes fatores de realização pessoal. Existem algumas semelhanças nas origens socioeconómicas entre Adriana Gomes e Josefina Melim e também, de certo modo, Ana Pessoa. No caso da Adriana Gomes, a mãe trabalhava e trabalha numa agricultura de subsistência, já disse isso, e o pai é operário da construção civil, mas muito ausente da aldeia. A Josefina Melim, com uma vida mais complicada, pois eram 10 irmãos com o pai a trabalhar na fazenda e na construção civil e a mãe a ser bordadeira de casa. A Ana Pessoa passou as tais dificuldades. Ela admirava muito a mãe por se ter conseguido adaptar a várias situações na vida. Regente escolar, trabalhadora de malhas em casa e auxiliar de educação. E com um pai trabalhador de uma fábrica de tabacos que cedo ficou doente e incapaz de trabalhar. Contudo, apesar de algumas semelhanças socioeconómicas e de alguma diferenciação em relação à Gabriela Mota Vieira, são as situações de interioridade rural e de insularidade rural que agravam as consequências das origens socioeconómicas mais desfavorecidas. Outro motivo de reflexão é a comparação da atual situação económica de grande debilidade da Adriana Gomes com as situações de carência económica de Josefina Melim e Ana Pessoa, quando ela nasceu quase 4 décadas depois destas terem nascido. Apesar dos contextos históricos e sociais não serem os mesmos, pois as condições de pobreza do regime fascista eram diferentes das situações de pobreza atuais, portanto é preciso perceber isso quando se fala em pobreza no regime fascista e quando se fala em pobreza, elas são diferentes. Não deixa de haver precariedade, não deixa de haver pobreza, mas são situações diferentes. Porque aí, para além do enorme peso do analfabetismo, havia a total ausência de apoios sociais. Sabemos que há hoje muitos jovens em situações de precariedade, que atingem situações muito preocupantes, que atingem jovens do meio urbano e do meio rural. No entanto, atrevo-me a dizer, pelo conhecimento que tenho de algumas situações, não só da Adriana, mas de outras, que as jovens em meio rural que querem estudar sofrem muito mais dificuldades, têm muitos maiores bloqueios do que as jovens nos meios urbanos das grandes cidades. Quanto às diferentes vivências e motivos de interesse relatadas nas histórias de vida analisadas, são interessantes. A Gabriela Mota Vieira diz ter vivido uma vida partilhada. Deixa-me cá ver. Ai, não. Então, esta ainda não é. Está tudo fora do lugar. Está tudo. Tenho que eu agora ir aqui à Mota Vieira, que realmente... desculpem. Está aqui. Ela diz ter vivido uma vida partilhada com os irmãos. A minha mãe era muito autónoma e fez com que a educação fosse igual para rapazes e raparigas. Éramos 3 rapazes e 3 raparigas. Contudo, nas saídas de casa para o cinema, exigia que existisse um irmão a acompanhar-me. Revoltei-me contra essa regra, que deixou de existir. Passei parte da adolescência no clube naval, para além da escola, onde frequentava natação e outros desportos. Frequentei também grupos de jovens na Igreja Católica, onde começaram muitos dos meus questionamentos sobre a religião e as situações de injustiça social. A Gabriela Mota Vieira, apesar de ter este sentido de autonomia que desde jovem teve, e que é bem expressa, por exemplo, num episódio no final do curso de enfermagem, em que havia uma cerimónia de imposição do CEP, vocês sabem o que é o CEP de enfermagem, e essa cerimónia realizava-se sempre numa missa, e ela revoltou-se contra isso e foi a única aluna a não ir à missa. E a tal cerimónia de imposição do CEP foi feita para ela exclusivamente numa sala do hospital. Portanto, também é um ato de rebeldia muito interessante. No entanto, ela nota certas fragilidades nas relações de intimidade.
Aliás, é a pessoa que mais fala das relações de intimidade. Como nós sabemos, também existem muitas mulheres que sobre essa questão têm muitos silêncios, é muito difícil falar, não é? A pessoa com quem casou, que julgava ser uma pessoa de espírito aberto, pois tinha estado em França e na Dinamarca, revelou-se o contrário. Um homem muito fechado e machista. Quando ela decidiu divorciar-se, as coisas não foram fáceis. Recuou 2 ou 3 vezes. Ela até tinha independência económica, ao contrário de muitas outras mulheres. Mas fazer o corte de dependência sentimental foi o mais difícil. A Gabriela afirma: acho que a vida de 2 pessoas na mesma casa é muito difícil. Ou as pessoas são muito especiais, ou fizeram um longo percurso e têm muito respeito pela individualidade de cada uma, ou fica mesmo muito difícil. Se as 2 pessoas fossem livres, mas quando uma é e a outra não, a sociedade machista, claro que também cria situações injustas para os homens. Eles também são vítimas de toda uma sociedade que criou constrangimentos para eles. No entanto, eu, por acaso, porque acompanhei os Açores em termos de Almar durante alguns anos, e lembro-me perfeitamente destas grandes indecisões da Gabriela, quer dizer, que foram muito difíceis para ela. Falando ainda das vivências. Para a Ana Pessoa, as suas vivências na adolescência numa escola só de meninas, ora vamos aqui buscar a Ana Pessoa. Numa escola só de meninas, ela dizia, o liceu era exclusivamente feminino. Aliás, eu nem sabia que podia haver escolas mistas. A obrigatoriedade da bata branca é uma imagem que eu tenho dessa escola. Uma imagem de raparigas, todas com cabeças, com tranças, totós, em corpos brancos, como se fôssemos um rebanho. Pois éramos muitas. Só na minha turma, só na minha turma éramos 40. Não me lembro de corpo nenhum que não fosse branco. Portanto, esta imagem, que certamente não é só da Ana, é de muitas outras raparigas da minha geração, que viveram este fenómeno, não é? E ela sentiu bastante. E também sentiu, porque o liceu era o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, tinha regras muito rígidas, e foram regras a tal ponto marcantes que mesmo após o 25 de Abril, quando lá entrou, teve dificuldades em subir umas escadas que, quando era aluna, lhe eram interditas. Só teve grupos de trabalho mistos na faculdade. Outra vivência muito importante para ela foi o 25 de Abril. Josefina Amorim, ao relatar a sua história de vida, coloca também uma ênfase muito especial no 25 de Abril de 1974. É interessante, nós vimos desde manhã que há realmente aqui um corte, há um período histórico diferente, de esperança, de liberdade, de outras vivências. Então, esta forma que a Josefina Amorim teve de sentir as modificações que o 25 de Abril lhe trouxe, pode resumir-se à liberdade que conquistou, não só social, mas pessoal, à melhoria das condições económicas e sociais e às aprendizagens alcançadas nas lutas sindicais, sociais e políticas em que se envolveu. Este era para ser dito há bocado, mas eu passei. Há aqui uma interessante deste slide. Ela morava numa casa de palha. Depois da escola, não tinha, só mais tarde é que o pai, aos pouquinhos, como era o operário da construção civil, foi construindo uma casa com tijolos e cimento. A minha mãe bordava de manhã à noite para termos algum sustento. Tirei a 4ª classe e fiquei em casa. Os meus pais não me permitiam que eu saísse de casa para nada. Portanto, aqui há um isolamento, fator também do local onde vivia, mas da mentalidade dos pais, não é? Depois, vamos lá ver. Então ela tem uma frase muito interessante. Nasci com o 25 de Abril. Namorei com o 25 de Abril. Até então vivia congelada entre as paredes de uma casa, uma ribeira e o trabalho. Com o 25 de Abril libertei-me. Participei em manifestações, sentia a necessidade de saber mais, de alargar os meus horizontes. E a questão do namoro foi muito interessante também. Ele olhou, eu olhei e acabou. Dias depois foi à casa do meu pai pedir-me em casamento. Encontrávamos-nos a fazer cartazes ou nas reuniões.
Ele sempre participou nisso, portanto era um marido que participava com ela nas lides sindicais. Mas o meu namoro foi com a política, ligado aos problemas que mais afetavam a população do concelho. Fiz parte da luta dos senhorios, da luta tremenda para o reforço da luz em Machico, por mais caminhos e veredas, pelas pontes nas ribeiras. E isso deu uma liberdade enorme. Apesar de ter a 4ª classe, senti a necessidade de saber mais, como eu hoje ainda sinto. Sinto-me muito pobre em termos culturais. O contacto com as pessoas, a liberdade que tive, foi uma abertura enorme. Na primeira manifestação feita na Matur, que era a empresa de turismo onde ela trabalhava, quando eu já era delegada sindical, fomos do Machico até ao Funchal em caminhões de carga. Nessas lutas sentia-me ativa. Tinha tempo para tudo. Para o meu trabalho, para a minha vida, para a minha família, para tudo. É muito interessante esta forma positiva, não é? Porque muitas vezes o 25 de Abril, para algumas mulheres, enfim, elas sinalizam que foi importante, mudanças políticas, não sei o quê, mas as mudanças na vida, nem todas, só se nós falarmos mais e puxarmos mais, mas ser assim tão frontal, isto mudou mesmo a minha vida, não é? Eu tinha tempo para tudo, eu fazia tudo. Vamos passar então. Em relação à Adriana Gomes, embora não tenha vivido o 25 de Abril, revela na sua história de vida ideias muito avançadas e valoriza muito essa época história, com muita pena de a não ter vivido. Sou testemunha disso, quando ela propôs, por exemplo, que no grupo de canto dela, o Arce Nova, se cantassem canções do José Mário Branco, que ela aprecia imenso. Vai ao YouTube e tira lá as canções do José Mário Branco. E depois diziam assim, mas que pena não ter podido viver este período. Tenho uma pena enorme, estão a ver. Portanto, ela tem um espírito, ela percebeu o que foi essa mudança, não para ela, mas para as pessoas. E realmente as suas ideias sobre a música e as discriminações sobre as mulheres não ficam atrás de vivências como, por exemplo, a minha, não é? E agora, pegando aqui outra vez na Adriana, isto foi uma fotografia na última Assembleia Geral do... não, foi quando foi o aniversário da Omar, que ela aqui cantou à capela. E ela diz assim, apesar de existir educação musical nas escolas, ela não funciona como deve ser. Devia acompanhar as crianças desde o primeiro ano escolar. Devia testar em todos os cursos para termos pessoas, seres humanos, que se sensibilizem com a música. É muito importante. Os músicos e as pessoas envolvidas com a música são pessoas muito sensíveis. E depois acaba, é assim que ela acaba também a história de vida, embora eu não tenha consciência que desde sempre fui feminista, acho que sempre fui feminista. Basta olhar para a minha infância, foi uma infância de muita opressão, onde eu ouvia, não faças isso porque não deves, porque tu és uma mulher, e isso revoltava. Falando agora dos fatores de proximidade. Um dos fatores que eu identifiquei foi a necessidade de mudança social, tão presente em todas as histórias de vida destas 4 mulheres. Umas, porque tendo vivido a adolescência num período de grande repressão e autoritarismo fascista, aspiravam a uma mudança social profunda, caso da Ana Pessoa, da Gabriela Mota Vieira e da Josefina. A Josefina, porque vivia isolada, como eu já disse, sem quase saber o que se passava no mundo. Queria mudar a vida para melhor, para si e para os outros. Só um episódio que é assim também. Ao fim e ao cabo, nós somos capazes de nos rir, mas isto representa o que era a vida naquela altura. Quando ela foi trabalhar a seguir ao 25 de Abril para a Matur, ela era empregada de limpeza dos quartos e tal. E quando entrou num desses quartos e viu uma casa de banho, diz que foi a maior surpresa da sua vida. Porque ela sempre viveu sem casa de banho. Viveu com uma pia onde fazia as necessidades e lavava-se num alguidar e num balde e nessas coisas todas. Quer dizer, é interessante ver, não é? Uma mulher que a seguir ao 25 de Abril depara-se com um mundo totalmente diferente que ela até aí nunca tinha vivido. A necessidade de mudança social é uma questão que se observa em todas elas.
Em todas as histórias se fala dos preconceitos e estereótipos que caem sobre as mulheres. As mulheres que nas aldeias se querem sóbrias, para passarem despercebidas e serem invisíveis, como diz a Adriana. As raparigas que não podiam prosseguir a escola porque era a elas que cabia a lida da casa para ajudar as mães, como se refere a Josefina. As escolas só para meninas, todas de bata branca, que mais pareciam um rebanho, vivência da Ana Pessoa, que desgostosamente refere. E ainda, no caso da Gabriela Mota Vieira, meninas a quem queriam moldar o pensamento porque era perigoso questionar. E ela tem aqui uma frase que fala disto. As pessoas diziam que eu pensava demais, que as coisas eram assim, que o mundo era feito assim e que não devia questionar muito. Só com o 25 de Abril é que comecei a perceber porque me diziam isso. Era uma forma de nos cortarem as asas e de formatar o pensamento. Quando fui para o liceu, na altura do 25 de Abril, foi uma explosão. Foi uma fase lindíssima das nossas vidas. Questionar, trazer a democracia para dentro de casa, questionar os nossos pais, questionar professores. Nestas histórias de vida, entende-se que existe a consciência de que as mulheres devem ser pessoas libertas de discriminações. Nota-se isso em vários momentos dos seus relatos, dos quais passa a destacar breves frases. Como éramos só mulheres, às vezes criavam situações desagradáveis. Sempre exigi que nos tratassem como profissionais. Gabriela Mota Vieira. Nesta sociedade de hoje, espero que as mulheres se arregassem as mangas e lutem pelos seus direitos. Josefina Melim, sempre presente a ideia da luta. Por exemplo, no discurso sobre as mulheres, há muito por fazer, pois dá-se por adquirido que os direitos delas estão conquistados. A Ana Pessoa, aliás, ela esta manhã expressou também várias vezes esta ideia. Embora eu não tenha consciência de que desde sempre fui feminista, acho que sim. Sempre fui revoltada, sempre fui feminista, diz a Adriana Gomes. Outra questão comum entre estas mulheres, a educação e o conhecimento, são considerados como grandes armas para as mulheres se libertarem para a mudança de mentalidades. Estou quase a terminar. Tal é evidente em todos os discursos, mesmo no de Josefina Melim, que por várias vezes acentua a necessidade de saber mais. Outra questão, última questão, a militância nos cotidianos. A militância nos cotidianos, que é algo que nós, por vezes, não conseguimos definir muito bem o que é isto da militância nos cotidianos, mas que eu tenho sentido na vida de uma série de mulheres, e nestas muito. Quando, por exemplo, quando a Ana Pessoa afirma que a sua militância é no dia-a-dia, no campo da educação, na luta pelos direitos das mulheres, uma questão que está sempre presente na sua vida, o que é isto senão a luta nos cotidianos? Quando a Adriana Gomes afirma que quer lutar para mudar as mentalidades no dia-a-dia através da educação, isto é a luta nos cotidianos. Quando a Josefina Melim afirma que as lutas por melhores condições de vida e de trabalho faziam parte do seu dia-a-dia após o 25 de Abril, é isto, a militância nos cotidianos. E quando a Gabriela Mota Vieira assume que, apesar de ter militado em partidos políticos e de considerar importantes as lutas gerais pela transformação social, ela almeja mesmo uma revolução, como diz na sua história, sente que na sua profissão diariamente contribuiu para a mudança de mentalidades, em especial junto das mulheres. Portanto, esta característica da militância dos cotidianos nas mulheres, eu acho que é muito mais expressiva do que nos homens. Não sei porque ainda não analisa isto, mas acho que isto devia de ser aprofundado, porque todas elas sentem. Algumas são de partidos, até militaram em partidos, etc. Mas esta militância do cotidiano, pela transformação do dia-a-dia. Vou acabar. De que forma podemos atribuir significado a estas 4 histórias de vida no percurso dos 40 anos dos feminismos em Portugal? Primeiro, porque as 3 mulheres nascidas antes do 25 de Abril mostram como a sua vida e os seus direitos como mulheres mudaram com a implantação da democracia em Portugal. Segundo, porque elas se sentiram agentes dessa mudança e não simples espectadoras, que é outra questão muito importante. Terceiro, porque a consciência das discriminações ainda hoje existentes
está presente nos seus discursos, mesmo na mais jovem, a Adriana Gomes, que não tendo vivido o 25 de Abril, quer ser hoje agente de mudança social. Quarto, porque ao longo destes anos elas foram conseguindo libertar-se de amarras ao nível do pensamento, das suas vidas pessoais, numa perspectiva de emancipação feminista muito importante. Desculpe lá ter demorado mais um bocadinho e não passei todos os slides que eu queria, mas pronto. Isto são os quadros que eu fiz sobre as diferenças, os principais motivos de interesse, as proximidades, estão aqui, não é? Pronto. E de que forma se pode atribuir significado a estas 4 histórias de vida no percurso dos 40 anos dos feminismos em Portugal. Pronto, são estas 4 questões. Peço desculpa outra vez. Espera, mas antes disto quero agradecer a tua comunicação e espero. Eu queria também avisar todos os investigadores que estiveram presentes na manhã e as que vão estar presentes durante a tarde que tenho necessidade que me mandem as vossas comunicações por escrito, porque queremos publicá-las em livro. E já agora, Manuela Tavares, excedeste 10 minutos, quase um quarto de hora. Tenta depois fazer um texto com 12 páginas. Agradeço isso também. Agora passo a palavra. Pronto, mas eu não me sinto muito finalizada com a Maria José Magalhães. Não, exato. Também. Pronto. Passa para aqui. Agora dou a palavra à Natividade Monteiro, que vai embora. Já o currículo já anda faz. Com o microfone na mão, não jeito nada. Bom, então boa tarde a todas e a todos. Agradeço a vossa presença, agradeço também o convite. Lá está, eu não me ajeito com isto. Não me ajeito. Bom, eu vou dar à minha intervenção um sentido um bocadinho diferente. Isto porquê? Eu trabalho as mulheres da Primeira República, nomeadamente as que participaram no projeto nacionalista da Primeira Guerra, que criaram o governo da União Sagrada e depois os que se seguiram. E quando falo com as pessoas, espero que isto não conte. Está bem. 5 minutos, 4 minutos, Falei com poucas porque é difícil identificá-las, mas quando falo com as pessoas descendentes das mulheres que tiveram grande protagonismo no apoio aos combatentes, às famílias, aos órfãos, e tiveram um discurso patriótico que motivou, digamos, incentivou, pensavam elas, eu penso também, o Portugal a aderir à causa da guerra. Quando falo com essas pessoas, elas não sabem nada do que se passou com as suas avós, nomeadamente a bisneta da Condessa de Ficalho. Ela não sabia que a avó se tinha envolvido tanto. E quando eu lhe disse que ela tinha tirado o curso de enfermagem na Cruz Vermelha para servir nos hospitais de retaguarda, ela disse: meu Deus, como é que é possível? Então a minha madrinha, que era a filha da Condessa, a minha madrinha, que quis ser enfermeira, ela não deixava, porque não era própria de uma filha de uma condessa, como é que é possível ela ter tirado o curso de enfermagem e ir ao Hospital da Junqueira, da Cruz Vermelha, tratar dos doentes, visitá-los, conversar com eles, os feridos de guerra, não é? Os doentes, quer dizer, feridos de guerra. Portanto, eu acho que isto é muito importante, recolher estas histórias de vida. Eu já disse à Teresa que ela e a Omar e toda a gente que está envolvida neste projeto está a fazer um trabalho muito, muito importante e superior até àquele que a Maria Lamas fez quando andou pelo país a recolher as histórias de vida das mulheres portuguesas. Eu acho que sim. Bom, a Irene diz que não. Tudo bem. Para mim. Nós também dizemos que não. Pronto. Então, assim sendo, eu interroguei
como que trabalho sobre as mulheres da Primeira Guerra, interroguei-me o que é isto das histórias de vida, em que é que elas podem contribuir para a história das mulheres. E, portanto, daí este título, Em Busca da História das Mulheres. E vou começar, e interroguei-me sobre o valor da história oral, e que é isto da história oral e a história das mulheres, e qual a ligação, porque elas parece-me que cresceram juntas por aquilo que eu apurei. Portanto, eu começo com as palavras de Françoise Thébault, que constam da contracapa do livro que ela coordenou sobre a história oral, história das mulheres e memória das mulheres, cujos estudos giram em torno dos testemunhos através de entrevistas e depoimentos como fontes orais para a história do tempo presente. E cito: o que é... acho que tenho que passar isto. O que é a palavra das mulheres? Uma fonte para a história contemporânea? Um lugar de construção identitária? Que pode fazer o historiador e a historiadora em busca de uma história de mulheres e do género. Fim de citação. A palavra das mulheres é uma forma de afirmação identitária na multiplicidade de relações sociais e de género, é a expressão de existências singulares que falam por muitas outras, é a voz de um sujeito novo que emerge no discurso histórico para reclamar o legítimo lugar na memória coletiva. A história do tempo presente, como a história das mulheres e do género, recorre ao testemunho, sabendo que este é também uma reconstrução da memória e não, como o arquivo secular, simples reflexo do real. A recolha de memórias e de testemunhos vivos, além de metodologia essencial da história oral, tornou-se também um recurso útil para a história das mulheres e dos feminismos, áreas disciplinares que, desde o seu aparecimento, têm andado de mãos dadas a explorar territórios afins e com o predomínio da autoria feminina e, sobretudo, militante. Mercedes Villanova lembra que a criação de fontes orais e a história das mulheres cresceram juntas, apoiam-se uma na outra, procurando legitimar a sua experiência para compreender e documentar a subordinação e a resistência das mulheres. A abertura e a expansão do campo documental favoreceu o aparecimento de uma reflexão sobre as relações entre história oral, história das mulheres e memória das mulheres, como afirma Françoise Thébault. A ampliação da noção de documento, iniciada com a Escola dos Annales, aberta à inovação temática e metodológica, vai explodir nos anos 60 e 70. Segundo Jacques Legoff, fez-se nessa época a crítica da noção de documento, que não é um material bruto, objetivo e inocente, mas que exprime o poder da sociedade do passado sobre a memória e o futuro, ao mesmo tempo que se ampliou a área dos documentos, que a história tradicional reduzia aos textos e aos produtos da arqueologia. Mas foi sobretudo o questionamento feminista sobre os silêncios e a invisibilidade das mulheres na história que suscitou o recurso às fontes orais, permitiu o retorno do sujeito e agente individual e introduziu no discurso historiográfico novos olhares sobre a outra metade da humanidade e outras dimensões da vida humana. Os testemunhos e as memórias e histórias de vida das mulheres, como fontes de história contemporânea, revestem-se de um duplo ou triplo interesse, por expressarem a voz de quem tem estado arredado do palco da história, abrindo novos caminhos de observação para a reconstituição do passado, por revelarem uma história individual representativa de um grupo social que se insere e cruza com a história coletiva e por conferir sentido e significado aos sentimentos, emoções e experiências vividas. A historiografia portuguesa tem mantido uma certa reserva em relação ao valor das fontes orais para a investigação e a construção do conhecimento histórico. Uma história que elegeu o documento escrito como prova do facto histórico e fundamento científico da objetividade menoriza o estatuto do testemunho direto pela subjetividade que envolve a memória dos acontecimentos e das experiências vividas. Há ainda um certo preconceito em relação à metodologia da história oral, pela proximidade dos factos históricos que requerem um tempo mínimo de reflexão e o imperativo ético de resguardo no tratamento da informação recolhida em fontes vivas. Daí que há pouco ouvi alguém dizer: não disse o nome das pessoas porque quero resguardá-las. Não foi isto, não foram estas palavras, mas o sentido era este. Portanto, é este imperativo ético dos historiadores e das historiadoras, não é? Que muitas vezes impede a valorização das fontes orais. Para esta corrente de pensamento, as fontes orais levantam algumas dificuldades pela complexidade metodológica que envolve a recolha dos testemunhos, memórias, entrevistas, depoimentos e histórias de vida e pelos problemas epistemológicos que se colocam à análise, interpretação e rigor exigido ao apuramento ou aproximação da verdade.
Estas e outras questões poderão explicar a tardia emergência e a lenta institucionalização da história oral em Portugal. Pronto, vou saltar aqui umas partes sobre as fontes orais. Ora, o material recolhido em entrevistas semidiretivas por equipas locais da UMAR, transcrito e publicado em livro no âmbito do projeto Memórias e Feminismos, será aqui analisado segundo um guião aberto que permita a interpretação de um corpus abundante, multiforme e recheado de informações, a fim de dar sentido a um conjunto de factos sem reduzir a riqueza das significações. As histórias de vida contadas pelas próprias em primeira mão são depoimentos documentos vivos que fornecem informações sobre eventos experienciados, cotidianos vividos e reflexões subjetivas sobre si, as suas trajetórias e a sociedade em que se inserem. Nas memórias destas mulheres podemos reconhecer pedaços da nossa própria experiência, como se as suas vidas fossem o espelho em que as nossas se refletem. Eu senti muito isso ao ler estas histórias. Revi-me ali em muita coisa. É um património comum que se lega às gerações vindouras como referência e contributo para a história dos feminismos. Este grupo de mulheres tem em comum pertencer a uma geração e o ter nascido durante a vigência de um regime autoritário, o Estado Novo, ter assistido às mudanças verificadas com o 25 de Abril e viver em democracia experiências que influenciaram as escolhas, os percursos pessoais e profissionais e as lutas que empreenderam como sujeitos e agentes da história individual e coletiva. São 4 mulheres. Ora, comecemos então por Maria Ganança, a primeira. Natural e residente na Ponta do Sol, Ilha da Madeira, tem 69 anos e é bordadeira. Pertence à direção do Sindicato dos Bordados da Madeira, através do qual visitou vários países para ensinar a arte do bordado ou para se inteirar das lutas das bordadeiras noutros pontos do globo. Diz ela: o que eu gostei mais foi de bordar, porque eu gosto do bordado. Hoje em dia demoro muito mais do que quando era jovem, mas sinto muito realizada. As memórias de Maria Ganança são desfiadas sem grandes sobressaltos cronológicos. Da narrativa sobressaem as dificuldades vividas na infância, a morte prematura da mãe e ela ter que tomar conta dos irmãos, 5 irmãos, a dureza do trabalho no campo, as lutas coletivas e individuais que empreendeu, as mudanças proporcionadas com o 25 de Abril, a valorização pessoal e profissional e a abertura ao mundo com as viagens que realizou. Portanto, para resumir, a infância e a juventude são marcadas pela pobreza e o trabalho no campo. Trabalhava-se sol a sol, bordava-se à noite à luz do candeeiro, porque não havia eletricidade. Com 4 anos já fazia granitos ou granitos, que são pequenos pontos separados entre si, característicos do bordado da madeira. E diz ela: quando éramos pequeninas, a minha mãe nunca disse que tínhamos de bordar até tarde. Ela dizia: gasta uma linhinha e vai fazendo bem feito. Ora, ela muito cedo participou nas lutas coletivas, portanto, ver-se na história de vida dela muita solidariedade, muito espírito de união do povo. Foram experiências que ela viveu aos 17 anos, com levantamentos populares pelos direitos da água para o regadio, nas águas das levadas, a prepotência, a repressão, as prisões, até mortes nestes levantamentos populares. E ela diz: antigamente a gente ia lutando por melhores dias. Aprendi pouco, só tirei a 3ª classe, mas cá ninguém me enganava e em contas ninguém me batia. Cuidei da água com a outra rapariga, dei o exemplo e mostrei que era melhor que eles. Ora, o contexto foi o seguinte: só depois de 20, portanto, a água foi desviada depois daquele levantamento popular. Depois do 25 de Abril, o povo processou o governo por ter sido desviada a água para outra levada. Ganharam o processo, mas a levada, claro, estava em más condições de ter que ser reparada, e Maria Ganança encarregou-se da contabilidade e do pagamento aos trabalhadores. Depois arrematou a água, ela e outra mulher, outra rapariga, como ela diz, e geriram a água. O povo dizia: a água não vai chegar para todos, e ela disse que sim, que ia chegar. Então geriu tudo tão bem que ela orgulha-se de ser pioneira neste trabalho.
Ora, os tempos eram propícios à luta, com o 25 de Abril, evidentemente houve mais levantamentos populares. Ela participou na ocupação da fábrica Hinton por aumentos dos preços da cana-do-açúcar, o aumento do preço do leite, confrontaram o João Jardim com o atraso dos pagamentos do leite, etc. Portanto, ela participou em tudo isto e ela sente muito orgulho nesta participação. Depois, o ativismo sindical. Com o 25 de Abril veio a possibilidade das bordadeiras se inscreverem na Segurança Social. Mas aquilo, o que circulava, a ideia que circulava era que aquilo era o comunismo. E as pessoas tinham um medo enorme do comunismo. E, portanto, ela diz, havia caciques em cada esquina. Ninguém se queria inscrever na Caixa porque era o comunismo. Eu disse, ai Jesus, isto não é nada assim. Então ela inscreveu-se na Caixa de Previdência, inscreveu-se no sindicato e incentivou todas as outras mulheres bordadeiras, porque em 1984, salvo erro, havia 34 mil bordadeiras. Portanto, elas eram, como disse a Manuela, era o complemento. O dinheiro que ganhavam com o bordado era o complemento para sobreviverem, porque trabalhava-se de sol a sol no campo e à noite bordava-se, mas o único dinheiro que entrava em casa era realmente o dinheiro do bordado. Portanto, o ativismo sindical e a militância política, ela, como eu disse, aderiu ao sindicato, foi dirigente sindical no Departamento de Mulheres e no Departamento de Mulheres trabalhou para que o valor das bordadeiras fosse reconhecido pelo Instituto do Bordado da Madeira. Fizeram-se intercâmbios com organizações internacionais, tendo a oportunidade de visitar muitos países, como já disse. E, portanto, ela diz, lutar para que o trabalho tenha mais valor, sempre fiz e vou fazer até morrer. Senti que estas viagens foram muito importantes e senti um orgulho imenso. Se não fossem estas organizações, estava lá num cantinho da Ponta do Sol e ninguém sabia que eu existia. É nestas coisas que a gente vai buscar a força e a unidade para lutar. Se eu não participo nas coisas, não posso saber. É preciso haver participação dos cidadãos. Participei sempre na política, primeiro na UPM, União do Povo da Madeira, depois no Bloco de Esquerda, depois na UDP, depois no Bloco de Esquerda. Fui toda brilhosa quando fui votar. Quando me disseram que podia votar no 25 de Abril, eu fui toda chique, de saia vermelha e blusa amarela a votar. Acho isto lindo. Nunca deixei o meu voto por deitar na urna. Ora, em todo o seu discurso é visível o orgulho do seu percurso pessoal, profissional e da militância sindical e política. Confessa que conhecer as lutas de outros países foi importante e encorajador, porque nas lutas que empreendemos representamos sempre muitos que estão atrás de nós e que o trabalho tem de ser acompanhado pela concessão de direitos. Reconhece que os tempos que vivemos são diferentes, indigna-se com a indiferença e a descrença e a falta de solidariedade na sociedade atual. O carreirismo político, a acomodação partidária e a pouca participação cívica das populações, lastimando também a decadência dos setores primários da Madeira, da economia madeirense. O seu testemunho é omisso quanto à sua vida afetiva. Depreende-se que não casou nem constituiu família. Maria Ganança revela uma forte consciência de classe e de género na construção da sua identidade como mulher e cidadã. As experiências negativas de pobreza são amenizadas pelas pequenas felicidades que provinham das visitas ao Funchal e das sociabilidades da infância e juventude. A valorização da resistência popular à prepotência do poder político e à repressão policial, a percepção das injustiças sociais e dos códigos de dominação e opressão são determinantes para a sua militância sindical, cívica e política, em partidos de esquerda, no sentido de afrontar o estabelecido, quebrar barreiras e lutar pela mudança. Conceição Chaves, a cooperativista. Natural e residente na Ilha Santa Maria, Açores, tem 57 anos. A costura e a tecelagem foram as suas primeiras profissões. Criou uma cooperativa de tecelagem com outras mulheres, sendo posteriormente alargada à panificação. Fazem e distribuem pão e biscoitos por toda a ilha. Através da cooperativa, tem participado em reuniões, encontros e congressos em várias partes do mundo, partilhando conhecimentos, experiências e expondo o fruto do seu trabalho. Casou aos 20 anos e teve 3 filhos. Ela diz que foi bonito estar apaixonada. Ela é muito engraçada, porque ela diz que hoje as mesmas vizinhas é só bom dia, boa tarde.
e que era muito bonito ir ao lavadouro, ir à fonte, conviver, que se divertiam muito. Ela diz: sempre gostei da costura e da tecelagem, as mulheres apenas tinham trabalho doméstico. O meu objetivo era pôr as mulheres a trabalhar algo diferente. Não ficarem fechadas em casa a fazer trabalho doméstico, fazerem outro trabalho, fazerem qualquer coisa. Ela valoriza muito o seu projeto, porque ela é que teve a ideia com mais 3 mulheres, e valoriza muito o facto das mulheres poderem trabalhar fora de casa e levar um ordenado para casa. Ela diz que arriscou muito, que as próprias mulheres no início, muitas desistiram, mas depois voltaram, porque elas próprias, entretanto, mudaram a visão que tinham da sua própria vida. Ela arriscou, não desanimou com as vozes pessimistas, e hoje anima as jovens a acreditar nos sonhos e a enfrentar o futuro com garra, porque crer é poder. A força do querer e do crer. Ela diz: só quem estava por dentro disto é que tinha outra visão. As pessoas, algumas delas, achavam que isto não ia dar. Mesmo com pessoas da política, numa reunião, estivemos a falar deste projeto que tínhamos na mão, e ouvi uma voz lá do lado a dizer: não vou perder tempo com coisas que não chegam ao fim. Esta frase foi a mais pesada de outras coisas que eu ouvi, mas chegou ao fim e espero que continue sempre por aí além. As pessoas estavam muito fechadas em si próprias, nos seus meios. Abraçar este projeto foi com o apoio do meu marido. Se ele não apoiasse, ia ser uma guerra, mas ia fazer das tripas coração para conseguir, ia custar mais. Todas nós queríamos, e lá está, os maridos destas minhas colegas, se não fossem compreensivos, era bem pior. Conceição Chaves valoriza a vontade e o esforço investidos num projeto que chegou a bom porto. Diz que tanto ela como as companheiras aprenderam muito com a própria experiência e com a partilha das experiências das outras mulheres cooperativistas. Olhando para trás, vê 2 grandes obras, a cooperativa e a família. O projeto de pôr as mulheres a trabalhar e levar o ordenado para casa foi muito gratificante. Reconhece como pessoa, mudou muito porque aprendeu muito. O seu testemunho revela grande autonomia na gestão da própria vida, forte personalidade, espírito de iniciativa, solidariedade com as outras mulheres e reflexão criteriosa na escolha de estratégias de superação das dificuldades. Ela e as outras mulheres acreditaram e concretizaram o projeto. Se os maridos não as apoiassem, teria sido mais difícil, mas não desistiriam. Fátima Carvalho, operária. A operária católica, a sindicalista e a cidadã. Nasceu em 48, casal Vieiro, São Mamede, Fátima. Vive em Coimbra, desde os anos 90, é solteira e foi operária sindicalista. Atualmente é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Centro. Portanto, uma família pobre, trabalha no campo, tal e qual como a Maria Ganança. As condições de trabalho muito duras, não havia salário fixo, trabalhava sempre empreitada, sem pausas. Quando havia atrasos na sequência do trabalho, as encarregadas batiam-lhes nas mãos com os tiares. Pertenceu à JOC, onde aprendeu o lema que ainda hoje serve para a vida: ver, julgar e agir. As reuniões da Comissão Diocesana de Leiria obrigavam a caminhadas de 18 km a pé, para ir e vir, mas foram importantes pelo convívio, debate, reflexão, tomada de consciência e abertura de horizontes. Diz ela: eu estava num meio muito conservador, Fátima. Na Marinha Grande as pessoas eram mais ousadas. Havia um movimento que tinha outra consciência. Era um setor operário com muita tradição. Quando a gente acredita muito numa coisa e ela é muito forte, conseguimos porque construímos de dentro para fora. Nós acreditamos. Ela diz que nas reuniões da JOC as mulheres destacavam-se por serem mais arejadas e terem maior consciência da repressão existente e das desigualdades contra as quais lutavam. Ora, vou passar à frente. O 25 de Abril realmente é uma data, é um marco para todas estas mulheres. Estou atrasada. Portanto, é uma mulher que teve militância política e cívica na candidatura de Maria Lourdes Pintacil à presidência da República, o Conselho portanto, na ProUrbe, no Conselho da Cidade de Coimbra, na candidatura na lista do Partido Socialista, etc. Bem, então, resumindo, a porta da intimidade.
esta é a única que revela alguma coisa sobre as relações de intimidade. Para esta mulher, construiu um caminho próprio visando a melhoria das condições de trabalho e de vida da sua comunidade. As relações afetivas não têm sido fáceis. Os homens gostam de mulheres avançadas, liberais e ousadas, mas só na casa dos outros, porque essas mulheres dão muito trabalho. Senti isso em algumas relações interessantes que tive e que permitiram, e que terminaram, aliás, porque os homens ficam um bocadinho sem jeito e sentem que ficam à procura do seu papel. Há uma confusão ainda, ou seja, por um lado queremos a liberdade e a igualdade, mas por outro lado, como é que isto se põe em prática a partir de nós? É muito mais fácil estar a falar do outro do que a falar de nós. Ela faz também uma reflexão sobre estes 40 anos de liberdade. Estranha que 40 anos de liberdade não tenham criado repulsa pela submissão irracional que as praxes que ela vê em Coimbra representam, exigindo a obediência cega ao comando de alguém que manda rastejar, que se espera de pessoas que gostam de ser mandadas. Tem saudades do 25 de Abril, que era um tempo de espontaneidade, na persecução de objetivos, e ela remata: andamos todos à procura do diferente, mas o diferente está dentro de nós, a gente é que não o quer descobrir. Queria só dizer mais uma coisa sobre esta mulher. Ela e 25 mulheres operárias queriam saber mais e contrataram 2 professoras para lhes darem aulas do antigo ciclo preparatório. Isto é significativo. A última mulher não tem pouco de comum com estas 3 que eu acabei de falar. Maria Isabel Raposo, professora do ensino secundário aposentada, tem 68 anos, é apenas a mesma geração, mas nasceu em Coimbra, licenciou-se em Germânica, reside na Póvoa do Varzim, pertenceu ao GRAL e aos movimentos juvenil da ajuda fraterna, participou nas lutas académicas de 1969. Casou e teve 3 filhos, atualmente dá aulas numa universidade sénior e é membro da APRE. Vou só, então, já que estou atrasada, vou só citá-las. Estas são as palavras das mulheres que eu acho muito importantes. Começámos nós, raparigas, a abrir mais a nossa mente às coisas novas e o contato com outras pessoas e a afirmarmos-nos, porque nós éramos reprimidas, umas mais, outras menos, mas havia toda uma repressão da sociedade sobre nós. Ela diz que nunca visitou uma república porque parecia mal, mas outras raparigas visitavam lá os namorados. Ela faz uma grande distinção entre as que viviam lá e as estudantes que vinham de fora, que tinham mais liberdade. Sobre as lutas académicas, ela diz: cheguei a apanhar gases lacrimogéneos no elétrico e lembro-me da força policial, da carga policial. Quanto às assembleias, eu também participava, vínhamos ouvir, ver, votar e participar. Foi uma altura de muita turbulência, não hesitei em aderir à greve, mas tive alguns problemas, não sabia muito bem como o meu pai iria entender isso. Foi um ano muito, muito difícil, nós não tínhamos grande formação política, mas éramos muito solidárias. Ela diz, e acho isto interessantíssimo, ela diz: nós não tínhamos grande formação política, mas agimos nas lutas estudantis com intenções políticas. Portanto, elas sabiam o que estavam a fazer. Sobre a guerra colonial, ela namorou por correspondência com o marido que estava na guerra colonial, porque tinha chumbado a uma disciplina e foi chamado para a guerra colonial. E ela diz que, ao reler as cartas, tem a recordação dos filmes, das leituras, porque também lhe enviava os cartazes, tudo aquilo que se ia passando ali, ela lhe enviava. E até que ele te chamou a atenção: não podes enviar tanta coisa, porque a PIDE já começou a notar o volume das cartas e, portanto, tu tens de ter mais cuidado. Então ela diz: nós sabíamos que os que partiam para a guerra, fossem os irmãos, fossem os namorados, fossem os noivos,
Precisavam de nós. Sentíamos a angústia deles e foi importantíssimo que nós estivéssemos na retaguarda. Houve muitos que fugiram, que saíram do país, como o meu primo, mas nem todos puderam fazê-lo e isso para eles era uma violência. Era uma violência. Esta história já está contada, mas para mim não foi percepcionada como devia ser pelos nossos governantes. As cartas eram para eles, para os que estavam do lado de lá, um bálsamo. Era o contacto que eles tinham connosco, com a nossa realidade. Foi toda uma geração de jovens a quem não perguntaram se eles queriam ir e que tiveram de ir à força, fazer aquilo que não queriam fazer, pegar em armas. Ora, para terminar... Em jeito de conclusão, as histórias de vida registadas em entrevista são o encontro e o reencontro com testemunhos, narrativas e memórias, tecidas em coprodução de quem fala, quem escuta, registra e transcreve as palavras ditas e o trabalho de análise e interpretação do historiador ou historiadora. São fontes orais com estatuto de documentos validados por metodologias cientificamente consensuais, usadas como fonte específica, preferencial ou complementar para a reconstituição do passado histórico recente e, sobretudo, para a escrita da história oral e da história das mulheres. É um trabalho militante de mulheres em prol das mulheres. Se assim não fosse, perder-se-ia muito das experiências femininas vividas nos múltiplos cenários e dimensões da vida familiar, social, cultural e política, visto ser improvável que estas fontes venham a constar dos arquivos oficiais. O registro, preservação e tratamento das fontes orais tem sido e continuará a ser um trabalho de investigadoras e investigadores que as poderão ler, interpretar e utilizar em diferentes épocas, com novos olhares e diversas perspectivas, cientes das subjetividades contidas, tanto nos testemunhos como no trabalho historiográfico. A palavra das mulheres sobre si e o que fizeram das suas vidas abre horizontes de conhecimento sobre identidades singulares e coletivas, expõe intimidades e revela experiências, sentimentos e emoções humanas que podem contribuir para enriquecer as perspectivas de análise e valorizar um campo historiográfico que ainda levanta algumas reservas da parte da história tradicional. Como afirma Mercedes Villanova, não devemos esquecer que o fundamental do nosso trabalho, com a utilização das entrevistas, é destruir mitos e quebrar tabus. É essencial que as fontes orais nos restituam o senso comum e nos abram as portas do caminho insólito e fascinante para o invisível, que, como os silêncios, é a peça que cimenta uma interpretação mais próxima da realidade vivida. Obrigada. Obrigada, Natividade, pela tua comunicação. Obrigada, Manuel Tavares. Foi um excelente painel. E agora eu abro o debate, mas como só temos 20 minutos para o debate, porque estamos atrasadíssimos. Pois, não, então, só podem ser 20 minutos. 20 minutos para o debate, para não atrasarmos mais. Era importante, mas pronto. Sou terrível. Portanto, quem quer falar... Não, a seguir ao debate, exatamente às 4h15, vai haver um coffee break até às 4h30 para passarmos ao terceiro painel. Está bem? Quer falar? Faça favor. Quem é que leva aqui o microfone? Alguém voluntário poderá fazer? Vou ser breve. Uma é que, ao ouvir as intervenções que acabaram de se fazer, eu comparei a história da Adriana, com 22 anos, segundo ela disse, com a de uma prima minha que nasceu exatamente 30 anos depois. Ou seja, ao contrário, a minha prima é que nasceu 30 anos antes, tem exatamente 30 anos de diferença uma da outra. Ora bem, isto vem a propósito das interioridades, insularidades e tudo isso, e ambas as coisas. Portanto, a minha prima nasceu a cerca de 40 km de Lisboa, portanto, em 1964. E pronto, nós já ouvimos a história da Adriana. Acontece que a minha prima, portanto, quando, não sei se antes do 25 de Abril, porque eu não estava cá, e ela também era muito jovem ainda, mas na altura do 25 de Abril,
estava na adolescência, pronto. Ela já, justamente, suponho eu, justamente pela distância da capital, ela saía, ela e as irmãs, eram 3 raparigas e um rapaz, mas esta de quem eu estou a falar era a mais nova, e ela, quando havia bailes, ela arranjava-se, tomava banho ainda dentro de um alvidade, porque não havia casa de banho, e portanto não havia, nem sequer havia, nessa altura, nem sequer havia água canalizada. Bom, só uns anos depois é que já tiveram água dentro de casa. Portanto, malgrado a Adriana ter nascido 30 anos depois, ela teve uma vida mais dura ainda do que teve a minha prima. Portanto, isto vem ao encontro daquilo que foi dito. Outra coisa, eu não sei como fazer, mas eu surpreendi-me muito há bocado com a Maria Antónia Paula, que foi ela ter afirmado, portanto, ela ter-me dado a saber, uma coisa que eu não sabia, como eram os votos antes do 25 de Abril. Porque, como os meus pais, pronto, viveram na clandestinidade, nunca puderam votar, não é? Eu, na altura do Humberto Delgado, tinha 12 anos. Pronto, também, nada feito. Após o 25 de Abril, é que já todos pudemos votar, pai, mãe, enfim. Mas é curioso que lá está, fala-se tanta coisa, tanta história de família, tanta coisa, e ao fim e ao cabo, o meu marido, que começou a ser preso, foi sendo preso várias vezes, embora por períodos muito curtos, mas foi sendo preso. A primeira vez por andar a recolher assinaturas para a paz em 1950 ou 51, à volta disso, porque ele era mais velho do que eu. E, portanto, ele fez campanha por Humberto Delgado, sim, já por Humberto Delgado, depois quando foi pelas eleições de 1968 ou 69, que houve cá umas eleições, portanto, legislativas, mas ele nunca me contou e eu não percebia realmente. Às vezes eu pensava nisso e fazia-me confusão. Era difícil as pessoas votarem e eu sentia ali que havia qualquer coisa que eu não estava a perceber, e agora que eu percebi. Quer dizer, os votos não eram todos iguais e, portanto, daí o medo das pessoas votarem, porque automaticamente sabia-se, antes da contagem dos votos, já se sabia quem ia votar por uns ou por outros. Pronto, e eu acho que isso é da máxima importância dar a conhecer. Eu, com a idade que tenho, não fazia a menor ideia. Pronto, era isto que eu queria dizer. Mais alguém? Queria dizer qualquer coisa, se me permitir. Sou homem, não sei. Eu queria só fazer aqui um comentário breve. Eu acho curioso nós irmos ouvindo estas histórias das mulheres, das diferentes mulheres, e percebermos que há situações comuns, não é? Que apesar de todas elas serem muito diferentes, que há aqui fios condutores e que há lógicas. Portanto, eu só vinha secundar aqui o que disse a Ana, pessoa de manhã, que de facto há aqui uma forma de olhar depois para estes testemunhos todos e encontrar diferenças significativas, mas também aqui formas e processos de politização ou de encarar as coisas, momentos de ruptura, o 25 de Abril parece ser para todas momentos de ruptura, e eu acho que, enfim, vinha só acrescentar um pouco ao que diz a Ana, que olhar para todas essas entrevistas pode dar conclusões muito, muito curiosas e uma análise muito curiosa. Obrigado pela oferta. Obrigado, Omar. A minha contribuição, para mim, é preciosa. Espero que seja, pelo menos, interessante para vocês. É sobre a minha mãe. Quando ouço estas histórias de vida, vejo que a história da minha mãe foi igual a estas e ainda pior. Graças a várias coisas, que vocês devem saber quais são. Graças aos 3 grandes poderes e aos 3 grandes comunicantes do poder opressor, que fazem com que a mulher seja apenas um brinquedo dócil.
Para terminar, dizer que a Ana Costa cometeu um pecado fatal na sua vida, mudar de religião. E como mudou de religião, os irmãos católicos deixaram de lhe falar. E as irmãs católicas deixaram de a receber em casa. Foi espetacular. Para mim, que era uma criança pequena, aprendi, digamos, 1000 anos de história em pequenos flashes. Foi espantoso. Foi espantoso. Chama-se isto Universidade da Vida. Portanto, estão no caminho certo, bem-ajam. Estou a escrever a história da biografia da minha falecida mãe e, sem dúvida, será ao mar que irei pedir ajuda, redação e perspectiva historiográfica. Parabéns. O teu espanto, pronto, para ser breve, o teu espanto, se calhar, é precisamente porque é um outro tempo. Claro. Tu não vives. Foi isso mesmo. Mas as semelhanças estão lá. E este trabalho é importantíssimo, como eu disse, para nós e para as gerações vindouras. A Domicília sobre o voto. Então, acrescento mais uma coisa. Eu também não sabia. Mas eu fui professora nos pupilos do Exército de 15 anos. E sei muitas histórias, evidentemente. E sobre o voto, uma vez um militar, aí dos seus 60 anos, disse-me que, estando em África, na guerra colonial, a fazer mais uma missão, o pai recebia os votos em casa. E sabem quantos votos recebia para votar pelo filho que estava em África? 5 ou 6 de todas as unidades por onde o filho tinha passado, unidades militares, quartéis, por onde ele tinha passado, mandavam um voto para casa. E, portanto, o pai podia votar 5 vezes, podia deitar na urna 5 votos em nome do filho. Eu só sei mais uma coisa, eu era funcionária pública e o meu voto estava lá, sem eu ter votado. Bem, eu não vou propriamente entrar no debate que aqui se estabeleceu. Acho que depois, até pessoalmente, podemos falar um bocadinho. Mas a dizer que, no meio da baralhação da passagem dos slides, esqueci-me de passar um depoimento da Ana Pessoa, e por isso vou lê-lo agora, está bem? Que diz assim: a guerra colonial, e eu acho que isto também é muito comum a todas as mulheres, porque tiveram filhos, maridos, primos, pessoas na guerra colonial. E isso, essa memória está muito presente. A guerra colonial foi muito sentida em nossa casa, porque tivemos muita gente da família e alguns que morreram. Para mim, há uma política de antes do 25 de Abril e outra depois do 25 de Abril. E isto é comum também a todas as mulheres, não é? Eu gostava de deixar aos meus descendentes o país que julgávamos ser possível construir com o 25 de Abril. E acho que esta frase, esta ideia é também uma ideia muito importante.